Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pra Você Saber. Se vocês estiverem prestando um pouquinho de atenção, tá percebendo que tem uma coisa diferente? Sim. Estamos de casa nova, mudamos, é um novo estúdio, novo ano, novas metas, enfim, tudo novo, só não apresentadora. Mas o resto, tudo novo para deixar todo mundo muito bem informado. Gente, essa semana nós vamos falar sobre um assunto que, apesar da gente tentar deixar um pouco mais leve, não tem como. Você quer saber que assunto é esse? Fica aqui. Então, infelizmente, o Brasil tem batido recordes e recordes negativos quando o assunto é feminicídio. Todo dia a gente ouve na televisão pelo menos 2 casos de feminicídio e de agressões, meu Deus, a gente já perde as contas. Então a gente vai começar essa temporada 2026 falando de um assunto, infelizmente, que é muito denso, mas que a gente vai tentar transformá-lo em uma coisa menos dolorosa, para que você entenda a importância de denunciar, a importância de apoiar, a importância de estar perto, a importância de você reconhecer os sinais quando uma mulher está sendo vítima de agressão. E para isso, claro, vocês sabem, a gente só traz especialistas no assunto. E é por isso que hoje a gente vai conversar com 2 preciosidades e que entendem demais no assunto. Professora Patrícia Rosalba. E eu vou deixar que ela apresente a fiel escudeira, porque a fiel escudeira é a mulher do direito, ou seja, uma diz assim, vem cá, eu vou pegar você pelo braço e vou lhe acolher, mas aquela é quem vai entrar e brigar por você. Meninas, se apresentem, por favor. Bom, então, primeiro eu quero agradecer a Andréa Moura pelo convite para estar aqui no podcast Pra Você Saber. Né? O nosso Pra Você Saber. O nome já diz muita coisa, né? Eu acho que essa preocupação de informar, você sempre teve no seu percurso profissional. Não fale a idade. Não precisa. A gente se conhece de um tempo. Não fale a idade. Não vou nem fazer as contas aqui. Mas eu posso registrar, né, a qualidade da profissional que você é. Meu amor. Temas importantes que você sempre traz, assim, né? Você sempre vem discutindo nesse percurso que você tem aí de formação na área jornalística. Então, eu sou Patrícia, né? Eu sou da área de Ciências Sociais, sou formada em Ciências Sociais, tenho mestrado em Sociologia, doutorado na área de Ciências Humanas, com diálogo muito pertinente com a antropologia. E agora acabo de chegar de um pós-doutorado também, né? Onde eu estive 1 ano na Europa estudando a questão de feminicídio e do transfeminicídio. E estamos aqui retomando as nossas pesquisas no Brasil, já chegando, né, com cenários que não são nem um pouco confortáveis para a gente analisar e para a gente descrever, mas eu acho que esse é o papel da ciência, né? Então a gente, como pesquisadora, como professora universitária, a gente tem que estar atento, né, a esses temas, e quando são temas que lidam diretamente com violências e com violências de gênero, a gente não tem como não também se implicar politicamente, né? Então, é um tema que ele perpassa alguns caminhos. E eu registro, sim, o caminho científico e o caminho político, né? Que a gente tem aí percorrido também nos últimos anos para entender e para dialogar com a sociedade. E Luísa Brito. Quem é Luísa Brito? Eu disse para ela apresentar a Fiel Escudeira. Gente, é Fiel Escudeira porque elas trabalham bem juntas, tá? Com relação. Quando eu convidei Patrícia, ela tem uma pessoa maravilhosa. Posso? Disse, pode, esteja à vontade. Fez vários elogios a respeito. Então, se apresente, Luísa, por favor. Obrigada também, né, a Patrícia pelo convite, a você, Andréa. É muito bom falar de um tema que, como a Patrícia bem falou, né, atravessa a gente de todas as formas, socialmente, politicamente, pessoalmente. Meu nome é Luísa Brito, né, eu sou advogada, hoje mestranda em antropologia e também convidada para fazer parte do grupo de pesquisa Chique pela professora Patrícia Rosalba. E eu sou advogada com perspectiva de gênero, que é o que as pessoas ainda não conhecem muito, né? Eu escolhi, e eu digo que não é uma escolha de nicho de advocacia, mas uma escolha política de advogar só para mulheres e exclusivamente para mulheres. Então,
Eu entendo muito a relevância da pauta, né? É uma pauta que me atravessa pessoalmente, mas sobretudo que eu entendi como um propósito mesmo, né? Compreender os temas para além da perspectiva do direito. Eu acho que isso é bem importante. Sim. Meninas, me fale. Patrícia, vamos do início. Você tem um projeto, né, que esse projeto ele é feito em cadeia com outros países a respeito, né, do feminicídio. A gente, infelizmente, fechou 2025 com, acho que, quase 1.600 ou 1.700 casos de feminicídio pelos estudos do Ministério da Justiça, pelos registros. Se a gente vai falar de estupro, esse número bate quase na casa dos 90 mil, então assim, a cada 6 minutos uma mulher é estuprada, eu acho, e a cada 4 é morta. Tem uma relação, eu vou olhar direitinho, mas independente de questão tempo, registro, se fossem 10 já seriam muito. A que se deve? Porque assim, teve uma época que o país ele estava diminuindo os casos, né? Os registros. E aí eu vou perguntar a vocês, esse número está aumentando porque está se registrando mais ou porque realmente a violência voltou a fazer parte do cotidiano de muitas mulheres? Veja, Andréa, essa é uma pergunta, ela é muito complexa, não é uma pergunta fácil de responder. Porque, veja, o Brasil começa a notificar os crimes de feminicídio a partir de 2015. Então, antes era notificado como homicídio. Né? Então, o componente gênero não existia na perspectiva dos oficiais investigadores para fazer o registro. Mesmo com esse componente já, né, em protocolos estabelecidos pelo Poder Judiciário ou pelo governo federal, há casos que não são registrados como feminicídio. Por quê? Porque cabe a quem está lá no chão da delegacia, né, compreender aquele crime como tal e fazer o registro. Então, veja, se você pergunta, esses casos aumentaram ou não aumentaram? O feminicídio sempre existiu. O que a gente está tendo hoje é uma notificação por causa de um tipo penal que foi criado. Então, a gente conhece mais, a gente tem mais acesso à informação rápida sobre o crime que está ocorrendo, e isso pelas mídias sociais, né, pelos movimentos feministas e movimentos de mulheres que mobilizam a sociedade contra a violência, né, que acomete mulheres. E a gente conhece, a gente sabe o que está acontecendo praticamente em tempo real. Assassinou uma mulher aqui em São Paulo, a gente sabe, assassinou lá no bairro Santa Maria, a gente sabe, na 13 de julho, a gente sabe imediatamente. Então, veja, na minha opinião, né, eu acho que os crimes eles passaram a ser registrados, né? A gente tem esses registros, eles aconteceram em função de todas as mobilizações sociais, mas sobretudo mobilizações feministas, né? Agora, por outro lado, a gente tem um backlash, que é quando as mulheres ocupam mais espaço, né? Vem um movimento reacionário conservador que diz, olha, você não pode sair desse lugar. Então, a violência, ela se torna, né, presente. Então, os crimes ocorrem, a violência doméstica ocorre, né, o assassinato de mulheres ocorre por uma questão de desigualdade de gênero e de relações de poder. Então, o homem não quer perder os privilégios que tem, e aí ele termina submetendo as mulheres, né, àquela situação de violência e de dominação. E as violências são muitas e muitas que a gente pode discutir aqui, né, durante o nosso bate-papo. Sim. Eu penso que eu concordo totalmente com o que a Patrícia está trazendo, e eu penso que esse ponto que a Patrícia trouxe estamos assumindo os espaços, estamos deixando desconfortável, né? Tá desconfortável para esses homens perder esse lugar de privilégio que eles sempre tiveram. E a reação ela é violenta perante essas mulheres, perante todas as mulheres, no âmbito doméstico, no âmbito profissional. Os homens estão reagindo porque aprenderam, por vários motivos, mas entre outros, aprenderam que aquele lugar, aquele papel, ele não é de mulher, né? Não é para a mulher mandar em mim, não é para a mulher estar aqui como liderança. A cada palavra que a gente fala aqui, é triste dizer isso, né? Não tem como deixar o assunto leve, mas a cada palavra vem um crime que aconteceu no Brasil. Quando eu penso nessa frase do você não pode ocupar esse lugar de liderança, vem a memória das professoras,
do ano passado que foram assassinadas por um colega de trabalho. Quando eu penso no aspecto... Agora, a Alana, não sei se vocês chegaram a visualizar, na quinta-feira... A Alana do Rio de Janeiro, que recusou um pedido de namoro. Você não pode dizer que não me quer. Você não pode estar nesse lugar de liderança. Você não pode estar nesse espaço. Você não pode falar. Você não pode falar. Você não pode ter direito ao seu desejo. Perfeito. Desejo, então, não, né? E aí não desejo do lado sexual que a gente tá falando, mas desejo enquanto vontade. E se for sexual, então, André, a gente pegaria em outros níveis de conversa aqui, porque a gente vai chegar. Né? Porque realmente, né? A gente vai chegar. E a questão do... Aí a gente estava discutindo, inclusive, essa semana, a questão do corpo-território, né? Então, o nosso corpo, o corpo feminino, é um território de dominação, né? Que não pode ter prazer, que não pode decidir sobre sua sexualidade, que não pode decidir sobre questões de direitos reprodutivos, enfim, né? Porque é um corpo dominado por uma sociedade que se estrutura numa base patriarcal. Existe um cerne, existe uma... Antropologicamente falando, né, já que vocês são da área da antropologia, da sociologia, como é que a gente explicaria tanto o feminicídio quanto essa questão da mulher objeto, ou da mulher dominada, ou da mulher que tem que ser submissa? Vamos falar da coisa estrutural, que se fala tanto de machismo estrutural, de violência estrutural. Explica melhor para que as pessoas entendam esse estrutural. É importante que a gente perceba que o feminicídio, ele é o topo. Ali já chegou, né? Assim, no ápice. No ápice acabou. Né? É uma vida perdida por uma questão de gênero. Aquela mulher, ela foi assassinada porque ela é mulher. Então, veja, estruturalmente a gente pode explicar da seguinte forma. A sociedade, ela é sustentada a partir de um sistema que é o sistema patriarcal, o poder pátrio, o poder do homem. Esse homem que está nesses espaços de decisão, de planejamento, né? E que determina política e moralmente a partir, né, das suas percepções masculinas, de estabelecimento e manutenção do poder, como que aquela mulher deve se manter nessa sociedade. Né? Então, a estrutura do sistema patriarcal é uma estrutura que submete essa mulher, né, a esse poder desigual entre o feminino e o masculino, e que diz o seguinte: olha, você inclusive faz parte dessa estrutura. Né? A manutenção dessa estrutura depende também de como que essa mulher compreende essa estrutura. E ela, né, a gente pode citar Pierre Bourdieu, quando ele tem aquele livro, A Dominação Masculina. A gente aprende que essa dominação masculina, ela existe na sociedade. E quando a gente não para pensar sobre ela, a gente repete ela. E acha até que é natural, que é saudável, naturaliza, né? Andréa. E a naturalização é o mais complicado, porque nós, mulheres, passamos a atacar outras mulheres. E é isso que o sistema patriarcal quer. Então, veja, mulheres, acreditem nas mulheres quando elas dizem que sofrem violência. Acreditem nas meninas, acreditem nas suas filhas. A gente não pode, sabe, achar que aquilo que ela está falando é mentira. A gente precisa apoiar. Enquanto as mulheres não entenderem que acolher e apoiar outra mulher é fundamental, esse é um problema da sociedade. O feminicídio é um problema, são os homens que matam, mas a gente precisa pensar como a gente está educando os nossos filhos. Exato. Como a gente está educando os nossos netos, como a gente está educando as nossas filhas. Porque nós, mulheres, fazemos parte desse sistema que é pensado pelos homens. Ele ainda é pensado pelos homens. A gente, né, tenta subverter. Sim. E a gente tem conseguido. Veja, o fato de estarmos aqui, nós três hoje, conversando sobre feminicídio, é conquista. Sim, é conquista de movimentos feministas e de mulheres desde os anos 80. Mulheres que lutaram, mulheres que morreram, mulheres que foram apedrejadas, num sentido muito simbólico, sim, mas também concreto. Mais literal, sim, também. Mais literal também, né? Porque quando a gente se coloca nesse espaço, e por isso que eu começo falando, olha, trabalhar esse tema é político, eu trabalho de uma forma política e científica. A gente termina sendo uma vitrine de ataque. E aí, André, eu jogo a pergunta para vocês.
todas nós aqui, nós três, sofremos violência de gênero. Sim. No nosso ambiente de trabalho, em casa. A gente sabe. Então, toda mulher sabe as dores que carrega por ser mulher. Então, é nesse sentido que a gente tem a obrigação, enquanto mulher, de entender e acolher e ouvir e denunciar os casos de violência que ocorrem contra as meninas e contra as mulheres. Não é admissível que mulher ataque mulher. E a gente tá vendo muito isso em rede social, né? Quando tem casos... sem citar nomes, mas assim, eu lembro que uma apresentadora famosa de televisão, quando o namorado, agora ex-companheiro, estava separando da então mulher, e aí ela dizia, ele é violento, eu sofri a violência, e ela dizia, não, você é louca, não, ele não faz isso, ele é empresário com dinheiro, não, ele não faz isso, olha, você é louca, você tá lá. 5 anos, mais ou menos, depois, ela tá no mesmo lugar, com medida protetiva, dizendo que ele também, inclusive com violência sexual. Então, veja, o que mudou em 5 anos? Por que em 5 anos atrás ela atacava outra mulher por uma construção? O que leva essa coisa do romantismo, do amor, da mulher super-heroína que vai consertar o homem? Existe isso também? Ou não? Nossa, isso mexe muito comigo. Eu fico, toda vez que eu vejo essas notícias, eu fico assim... A Patrícia falou uma coisa que foi... Mulheres acreditem em outras mulheres. Quando a gente pensa no machismo estrutural e a forma como essa estrutura está enraizada, a gente fala muito, né? Machismo estrutural, papel da mulher, o papel do homem, papéis de gênero. Quando a gente pensa e diz, verbaliza assim, mulheres acreditem em outras mulheres. É porque a reação da sociedade, homens e mulheres, diante de uma manifestação como essa, da moça olha, ele me violentou. A primeira reação dessa sociedade, de mulheres e de homens, nossa, será que isso aconteceu mesmo? Não é mentira dela? Ou então, o que é que ela fez para que isso acontecesse? Que isso acontecesse? Exato. O que ela fez para que isso acontecesse? Então, a primeira reação é questionar a palavra daquela mulher. Ou, ela fez isso por interesse. Tem uma coisa que me pega, que é ela fez isso porque ela quer acabar com a carreira dele. Ele pode acabar com a vida dela. Mas a palavra dela é sempre questionada ao ponto de dizer que, ou senão, é interesse dela. Ela fez isso por dinheiro, por mídia. Então, ou seja, o erro sempre está na mulher. Sempre está na mulher. E aí eu faço essa pergunta para mim sempre. Por que as mulheres acabam se colocando? Por que a gente se coloca? Eu penso, eu não posso culpabilizar essa mulher. Porque quando eu penso, por que ainda assim ela se coloca, né, a responsabilidade ainda é dela. E aí... essas mulheres, nós como mulheres, parece que a gente aprendeu em algum momento que a finalidade para a gente ser aceita numa sociedade e para a gente não ser apedrejada é você, no final da sua vida, ter um final feliz, um casamento. E estar ali dentro de uma estrutura que é a estrutura patriarcal que foi posta pra gente. É ter sido tirada da vitrine, né? Eu uso muito isso, por exemplo, mulheres que não casaram, que decidiram não casar ou decidiram não ter filho, aí ela é olhada como se ainda estivesse na vitrine, esperando o Salvador ir lá e tirar pra dar uma validação, dar um sentido à vida dela. Dá um sentido. E um sentido onde você não vai ser apedrejada, porque se a gente estiver dentro dessa estrutura silenciada, calada e agindo dentro do que a sociedade desenhou pra gente e espera de nós, tá tudo feliz. Bem. Tá feliz, né? Então, assim, me pega muito quando eu vejo que, ainda que a gente fale, verbalize, as mulheres ainda estão entendendo que estar nesse lugar eu estou casada, ainda que sendo violentada, é o único lugar onde eu estou protegida, mesmo que eu seja violentada. Mas é protegida também de uma sociedade que violenta ela. Se ela for essa mulher que não aceita estar casada numa relação violenta, que vai verbalizar, que vai ocupar os espaços. Vamos falar sobre mulheres trans, né? Eu acho que se mulheres cis já têm toda essa carga, todo esse horror em cima, as mulheres trans, elas sofrem, acho que muito mais, ou dobrado. Como é que está isso nos estudos de vocês? Como é que aparecem os dados a respeito? Veja, Andréa, o Brasil é o país que mais mata
população LGBT e mulheres trans, né? Então a gente ocupa aí um espaço muito feio, né? Um ranking muito... um ranking muito feio. E assim, as mulheres trans, elas sofrem. Porque primeiro, a gente tem uma mobilização, né, social para tentar com que o transfeminicídio se torne um tipo penal, mas essa mobilização está no campo dos movimentos sociais, né? Então, a gente, embora os tribunais superiores, né, reconheça, eu acho que Luísa pode me ajudar um pouco mais sobre isso, reconheça que a violência contra mulheres trans, ela já se enquadra aí na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha já reconhece, né, já ampara, sim, porque antes não amparava, né? Isso já é um ganho muito grande, mas mesmo assim essas mulheres, elas precisam primeiro ser reconhecidas como mulheres, né? E isso envolve o reconhecimento do Estado, o reconhecimento da sociedade e a efetivação de políticas públicas, né? Que seja voltado para esse público, que é um público também, né? Que tem histórias e histórias que são particulares, mas que se homogeneizam, né? No sentido de dizer o seguinte, olha, coletivamente nós somos um grupo com essas características que reivindicamos viver. Porque no final de tudo é isso, né? A média de vida de uma mulher trans no Brasil é 35 anos. Nossa, veja a média. Né? Então, elas são violentadas desde muito cedo. Né? Porque primeiro são expulsas de casa, depois são expulsas da escola. Né? Agora, estão se mobilizando. Né? E isso é bonito de ver no Brasil. Né? A gente vê essa mobilização no Brasil que a gente não vê em outros países. Tá? Então, há uma mobilização, essas mulheres também estão ocupando cargos políticos. Aqui a gente tem, né, a deputada Linda Brasil, a gente nacionalmente tem a Erika Hilton, que tem feito um papel fantástico, com pautas muito distintas. Sim, bem, né? Importantes. E muito importantes. E essa mobilização é importante, porque elas chamam a atenção para a questão da identidade, para a questão do corpo, para a questão das violências, para questões particulares, né, que dizem respeito a essa população. Mas, sem sombra de dúvida, sofrem todos os tipos de violência, enfim, inimagináveis. E quando são assassinadas com requintes de crueldade. Sabe? Muita crueldade. Patrícia, como é que você pode falar um pouco das semelhanças, avanços ou retrocessos, quando você estuda a questão do feminicídio em vários países? Me fala um pouco de como é isso em outros países e como esse crime aqui no Brasil, se ele está sendo um pouco mais levado a sério ou menos que outros países, o que é que a gente faz que os outros não fazem, o que é que eles fazem que a gente ainda não consegue implementar. Me fala um pouco. Veja, André, hoje eu coordeno um grande projeto, né, que envolve 5 países, que é o Brasil, Espanha, México, Equador, Peru. São 5, né? Contei 5. E esse projeto, eu preciso dizer que ele é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? O CNPq. Primeiro, fazer ciência no Brasil não é nada fácil. Não é fácil, né? É barato. Tá? Então, a gente, assim, para fazer ciência, a gente precisa brigar muito, né? E especialmente em alguns campos, né? Então, ciências humanas. E quando trabalha com determinados temas, então, a dificuldade aumenta. Bom... a gente tem avanços muito significativos em países europeus, tá? Porque nesses países, por exemplo, vou falar um pouco da Espanha, que eu estive lá agora, existe todo um sistema de acolhimento e de proteção às mulheres, tá? Que é totalmente interligado, que envolve todas as esferas das polícias. Então, eles têm lá diversos tipos de polícia, nacional, local e judiciário, sistema educativo, a parte de mídia e de publicidade, né? Então, eles vêm trabalhando isso há muito tempo e tem um pacto nacional, né, pelo fim da violência contra a mulher, com dinheiro. Então, eles têm efetivamente pensado políticas públicas e executado políticas públicas. Isso fez com que diminuísse um pouco a quantidade de assassinatos de mulheres nos últimos anos. Eles contam desde 2003, se não me engano, né, eles fazem essa contagem, é uma diminuição. Quando a gente vem para os países da América, né, a gente vê um número muito grande de feminicídio. Embora alguns países tenham a tipificação do feminicídio, isso é bem interessante, a Espanha não tipifica feminicídio.
O país reconhece o crime, eles têm uma lei muito boa, inclusive a Lei Maria da Penha e a lei espanhola são consideradas as 2 melhores leis, e da Mongólia, né? São as 3 melhores leis, numa perspectiva de gênero, mas eles têm essa coisa da política pública se efetivando, né? Que é uma política pública construída. Qual a diferença com os outros países da América? Parece que a gente está, sabe assim, tentando entender por que os nossos números são tão altos. Como planejar e executar política pública. Então, o que a gente precisa é uma política pública que seja centralizada, que tenha efetivamente metas, mas que também tenha dinheiro. A gente não pode, sabe, André, uma coisa que eu tenho refletido ultimamente é usar o tema politicamente. O tema tem que ser um tema de Estado. Sabe? Como muita coisa no Brasil é de governo e não de Estado. Não é um palanque eleitoral, né? Sim. É uma realidade que precisa ser enfrentada. Só que nesse caso a gente está tratando de vidas de mulheres que são ceifadas dentro de casa. E veja, um dado muito importante que é... você perguntou sobre o número de feminicídio, né? Uma das suas primeiras perguntas. Para uma mulher fazer uma denúncia de violência doméstica, e Luísa sabe disso, porque ela trabalha diretamente com isso, ela já passou por várias denúncias. Por vários crimes. A violência moral, psicológica, patrimonial. E ela, às vezes, ela nem compreende essa violência. O que é mais grave, a gente não compreende, mas será o controle? Que horas você chega? Que horas você sai? Com quem você está? Mas vai sair com essa roupa? Sabe, Andréa? Então, assim, pelo menos se prevê que a quantidade de violência doméstica, 200 e tantos mil casos, é 30% a mais. E por que a mulher não denuncia? Porque ela tem medo, porque ela não quer expor o casamento. Porque foi criada assim, né? Porque ela não reconhece. Meu pai fazia isso com a mãe e aí ela acha que é normal. Ou então aquele ditado, né? Ele bate, mas ele é um bom pai. Ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. Entende? Então, assim, a manutenção da relação, do casamento, faz parte desse sistema. Aquilo que a Luísa estava dizendo, desse sistema que nos coloca em um determinado lugar. Você não pode falar, você pode falar até aí. E isso numa reunião de trabalho, você pode... Eu estou falando do ambiente doméstico. Numa reunião de trabalho, então... Olha, você não grite muito. Gritar é histérica. Né? É descompensada. Eu vi uma situação, ontem e ontem, entrando no condomínio, fui pegar uma correspondência e como o ouvido já tá treinado, né? Não posso ouvir nada, que eu já tô assim, atenta. Aí tinha uma moça com o namorado entrando na portaria e a moça... entrou e estava indo para uma festa, cumprimentou o porteiro, disse boa noite senhor, boa noite, e entrou. E aí eu comecei a prestar atenção no namorado dela. O namorado dela olhou para ela e fez assim: você agora é homem? Você tá assumindo o meu papel que você foi lá e se dirigiu ao porteiro primeiro? Aquilo eu parei, eu não acredito que eu tô ouvindo no século XXI. Ouvindo isso. Ela olhou para ele, ai amor, sorriu e aquilo passou despercebido. A minha vontade é pegar no ombro dela e dizer, sai agora, porque, veja só... Porque essa mesma mulher vai ser aquela que vai ser violentada dentro do elevador. Sim. No condomínio. Sabe? Então, André, só para terminar a resposta dos países, então o que é que eu acho? Eu acho que existem países que estão muito bem estabelecidos no campo das políticas públicas. Eu estou falando desses países que eu pesquisei, mas no nosso caso, no caso de alguns países da América, Peru, Equador, México, tá? E Brasil, a gente tem altos índices de feminicídio, tá? Por uma questão de gênero mesmo. Se você não está comigo, você não vai estar com ninguém. Eu vou ceifar a sua vida. E a gente ainda patina na execução e no planejamento de políticas públicas, tá? Então, é necessário que haja planejamento, execução e dinheiro. Não se executa e não se faz política pública sem dinheiro. Então, não adianta criar um pacto nacional se você não tiver verba. É importante criar o Pacto Nacional, é super importante. É importante falar, é super importante. Jornalistas precisam estar com a gente, publicidade é importante, isso interfere. Mas é um debate que tem que ir para a saúde, que tem que ir para a educação, que tem que ir para o campo jurídico. Gente, tem que ser interdisciplinar, né? Tem que deixar ela falar do campo jurídico, né? Porque o campo jurídico é um campo que recebe. E quantas mulheres não são violentadas e revitimizadas dentro da delegacia, Nossa, dentro do Poder Judiciário? A gente pode citar o caso da Mariana Ferrer.
né? Ferrer. As grandes... E, veja, duas políticas que a gente tem recente, tanto a Maria da Penha, que ela é fruto de uma violação do próprio país, de algo que ficou impune e que precisou ir para a corte. O que a gente tem dentro do judiciário hoje, que é o protocolo com perspectiva de gênero, e é bom falar sobre isso porque isso está muito dentro da bolha do jurídico e as pessoas não sabem que existe. Até porque a gente, para falar sobre esse protocolo, né, a gente tem um protocolo, um documento que ele foi produzido, que orienta juízes, orienta os operadores do direito a enxergar com lentes de gênero, a olhar para essa mulher, olhar para esse homem, para essa mulher que sofre violência de todos os tipos e tentar fazer um julgamento de fato justo. E isso está sendo posto em prática? Ai, nossa, essa é a pergunta. Isso está sendo posto em prática? Ao meu ver, infelizmente, a gente está longe de pôr em prática, como a gente está longe de pôr em prática com eficácia e eficiência a maioria das políticas públicas afirmativas no Brasil. São sempre avanços, né? Esses protocolos, eles são necessários, a legislação afirmativa ela é necessária, porque a gente puxa o debate, a gente traz algumas obrigações, mas a gente ainda falta muito para poder efetivar. Quando a Patrícia fala sobre a realidade das delegacias, além das burocracias, porque a gente vive num país burocrático, que a gente tem um procedimento legal que precisa ser respeitado para que nenhum inocente seja condenado, mas além das burocracias, a gente tem também a boa vontade de quem está ali operando nas delegacias. Hora, né? Quando uma cliente me diz assim, doutora, eu preciso ir na delegacia. Nossa, aquilo ali já, como ser humano, como mulher, me destrói, porque eu sei que ela, e muitas das vezes, ela vai chegar numa sala onde ela vai ouvir, vai narrar a violência que ela sofreu para um escrivão, homem, na maioria das vezes homem, porque a maioria que está nessas delegacias também são homens, ainda que sejam nas delegacias de grupos vulneráveis. Ela vai narrar para um homem que já é a figura de um agressor para ela. Muitas vezes vai ser mulher e essa mulher também vai questionar a palavra dela e vai dizer, nossa, mas você estava ali de novo, mas ele não já tinha te batido e você voltou aqui de novo. Você outra vez, você não já denunciou na semana passada? E ela vai narrar aquilo ao lado de uma outra mulher que também sofreu violência e é todo mundo uma ouvindo a conversa da outra. Aí você me pergunta, Luísa, mas na política pública não está escrito que a gente tem que ter atendimento psicológico, que você tem que acolher a vítima. Que você tem que ter privacidade para contar a sua história. Na política pública, tá lindo. Mas na prática, na operação, não tá lindo. O Brasil, eu costumo dizer que o Brasil é o país das leis maravilhosas, porque o ECA é maravilhoso, é um dos mais importantes do mundo, Lei Maria da Penha. Mas quando a gente vem pro real, o fosso é muito grande, do ideal pro real. E aí o impacto acaba sendo... Mas isso é importante, André, essa sua observação. Por que esse fosso é grande? Porque culturalmente nós aprendemos a agir assim. A deixar o fosso aberto, né? Nós aprendemos que tudo bem se houver racismo, tudo bem se houver violência contra a mulher, tudo bem se a gente matar o animal. Se a gente for rico nesse processo, tá tudo bem. Tá tudo bem. E não é assim. Eu acho que precisa ficar muito evidente que através de muito esforço de movimentos feministas, de movimento negro, né, do movimento ambiental, né, enfim, todas as vidas importam. E a gente avança por causa das mobilizações desses movimentos. Então não tá, sabe-se, não é crime cometer racismo. É crime matar um bichinho. É crime matar uma mulher. É crime estuprar uma criança, seja ela do sexo feminino ou do sexo masculino, sabe? E crime precisa ser punido. Mas não só a punição. Por outro lado, a gente precisa ter, né, um plano efetivo de educação que envolva a escola, que envolva as famílias. As famílias são fundamentais no processo. Você não pode jogar para a escola a responsabilidade da educação de base que tem que ter na família. Que tem que ter uma família. Então, se a criança vê pai e mãe reproduzindo preconceitos, ela vai fazer isso. Né? Então, a responsabilidade é do pai,
é da mãe, é do avô, é da avó, é de quem está ao redor daquela criança. Eu acho que é preciso a gente reafirmar que todas as vidas importam. Sim. Luísa, eu vou voltar para você. Eu acabei te interrompendo, perdão. Mas, semana passada, na verdade, no início do mês, foi criado o pacto, né? Deixa eu pegar aqui o nome direitinho. Bem, a gente falou da quantidade de crimes, né? Foram 1.518 vítimas de feminicídio em 2025. E a lei do feminicídio completou 10 anos. Deixa eu ver o que mais. Em 2024 foram 1.458 vítimas. Nossa. E no dia 4, o governo federal, o Congresso Nacional e o Poder Judiciário lançaram o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Mais ou menos isso que vocês estavam falando. E aí minha pergunta para você, que é uma operadora do direito e que está muito perto. Você acha que esse pacto... Veja, eu vou para uma pergunta que eu fiz uma vez para as mulheres do judiciário, e foi uma saia justa que eu acabei colocando, mas vou perguntar para vocês. Você acha que medida protetiva funciona? Assim, porque, veja, não adianta você ter... Eu vou colocar um olhar um pouco leigo e talvez seja o olhar de muitas pessoas aí fora. A mulher recebe uma medida protetiva e ele não pode se aproximar dela 500 metros. Ele tá com medida protetiva. Ele vai lá e mata. Ele se aproxima, ele dá um tiro e ele vai embora. E ele fugiu do flagrante. E aí ele não é pego tão... Então, assim, essa coisa de, mesmo com medida protetiva, as mulheres continuarem sendo mortas, você acha que isso também não faz com que aquela mulher diga: pra que eu vou atrás da polícia? Pra que eu vou atrás do judiciário se outras foram? Você perguntou se ela funciona, se eu acredito que funciona. Eu acredito que ela minimiza. Eu acho que a gente avançou muito. Eu acho que a medida protetiva ela tem um papel fundamental, que é interromper o ciclo da violência. Né? O ciclo da violência, as pessoas que estão numa relação abusiva, a gente entende que essas pessoas elas já estão sofrendo violências há muito tempo, elas estão num ciclo abusivo de que aquele agressor xinga ela, agride, depois pede perdão e depois ele faz isso de novo. Essas mulheres não conseguem romper essa relação. Quando a mulher denuncia, a intenção da medida protetiva, ela não é penalizar ele. Isso é importante falar sobre medida protetiva. É afastar esse homem. Então, em um primeiro momento, vou aprofundar porque eu compreendo dessa forma. O que eu preciso dizer? A Maria da Penha, ela é excelente. Ela é um avanço gigantesco e a gente precisa sustentar isso porque ela precisa continuar existindo por muito tempo, né? E para proteger essas mulheres, eu entendo sim que a medida protetiva, ela minimize muitos casos, por várias questões. Então, essa é uma primeira resposta. E agora eu queria explicar o porquê que eu compreendo também dessa forma. A Patrícia falou assim, a gente precisa compreender que tá tudo... as pessoas acham que tá tudo bem. Não tá tudo bem. A percepção que eu tenho é que a gente precisa compreender que não tá tudo bem porque eu vou ficar impune. Não tá tudo bem porque é uma violação de um valor e uma mulher está sendo agredida. Muitos desses homens acabam... Isso não tem nada a ver com a medida protetiva. Isso é importante falar. Muitos desses homens acabam matando essas mulheres ou agredindo essas mulheres porque eles têm também a certeza que vão ficar impunes. E a medida protetiva ela não está relacionada a esse homem ser criminalizado ou não. Aí a gente vai para um outro ponto, que é... Tá certo, a medida protetiva ela existe para interromper esse ciclo da violência e proteger essa mulher. Eu, enquanto juiz, eu vou dar a ordem ali, o judiciário vai dar a ordem para que esse homem não se aproxime, eu vou colocar uma tornozeleira. Mas essa mulher tá onde? Então, nos mesmos lugares onde ela sempre esteve. Exato, política pública, para que ela consiga chegar na ponta, consiga chegar no cidadão, ela precisa de recurso. Ela precisa... pensar como proteger essa vítima para além da ordem do juiz para que esse homem não se afaste. Eu vou trazer um aspecto
eu espero que eu não desvie também para um outro lado, mas o que eu acho que é importante é que hoje, muitos desses homens, quando eles recebem uma decisão, uma decisão para que ele se afaste da mulher e que a mulher está com medida protetiva, eles não se aproximam dela com medo de aparecerem numa rede social. Com medo de serem rechaçados ou de serem expostos. O medo da exposição. O medo não é de ser criminalizado ou não, porque eles não vão presos. Ele vai ser criminalizado, ele vai ser condenado. Ele vai sair uma decisão recente de um cliente, uma sentença. Foi condenado por uma violência doméstica, por uma agressão física. Ele vai ter que frequentar o curso. Mas ele diz, eu frequento o curso e tá ótimo, tá tudo bem. Então, para mim, eu avalio as coisas de forma muito separadas, não deveria. Mas a medida protetiva, ela é necessária, ela precisa de recurso, ela precisa que o sistema funcione, ela precisa que as pessoas que estão operando esse sistema estejam dispostas, que tenham condições de colocar esses instrumentos para funcionar. Eu acho que a gente pode melhorar o que a gente tem. Mas se você me pergunta de uma forma genérica, ela vai impedir que a mulher seja assassinada? Não. Às vezes era até o estímulo que faltava naquela raiva que ele tem para cometer o crime. Exatamente. Eu pergunto isso porque eu estava vendo, inclusive, um dia desse em rede social, uma jornalista do Mato Grosso, acho, do Sul, Mato Grosso. Completou um ano agora que foi assassinada. Nossa. Ela tinha voltado, ela foi para a delegacia, denunciou, voltou com a medida protetiva. Quando ela chegou em casa, ele já estava e assassinou a facadas. Então, veja, ela estava com medida protetiva. A pergunta volta, ela acaba sendo recorrente por isso, porque veja, a partir do momento que ela recebeu uma medida protetiva, para onde essa mulher deveria ir? Se ela vai estar trabalhando nos mesmos lugares, se ela vai estar na mesma casa, se ele, querendo ou não, vai ter um acesso. Eu acho que essa é uma pergunta, até para se fazer política pública, entendeu? Ter uma continuidade, não ser uma coisa isolada. Exato. Quando eu falo que precisa de recurso, precisa treinar as pessoas, precisa entender como a gente vai amparar essa mulher. Precisa garantir, por exemplo, que essa mulher não vai ser demitida. A gente teve mudanças recentes também na legislação, né? Mas quantas clientes não falam nos trabalhos, por exemplo, que estão sofrendo uma agressão, que não podem se mudar de casa porque pode perder o emprego, e se disser no trabalho que está sofrendo violência doméstica, aí é que ela vai ser demitida. Quantas pessoas passam por isso? Então, precisa, sim, pensar como amparar essa vítima. Mas não é que a medida protetiva ela não funcione, porque em muitos casos ela funciona. Né? A gente, claro, que esses casos em que a pessoa estava com a medida protetiva chocam a gente fica assim muito frustrado. Sim, a gente fica frustrado. Mas eu penso que a medida protetiva funciona sim para alguns casos, mas que a gente precisa pensar como amparar essa mulher. Como amparar que essa mulher continue tendo autonomia financeira, como amparar que essa mulher continue tendo uma vida e de fato protegida. A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, executa um trabalho muito bom, sensacional. No papel, né? Sensacional, é isso. Não, eita, agora eu quero ouvir. Tem um aluno que acabou de defender uma dissertação sobre Patrulha Maria da Penha. Veja, vamos conversar sobre isso. Mas veja ela tem uma função fundamental. Ela tem uma função fundamental. Mas, agora, o que a gente precisa saber é se ela está sendo executada como ela foi pensada. Pronto, é isso. Veja, é como você falou, ela é sensacional. É isso, no papel. Tá ali, tá funcionando, a política é interessante. Você fazer a vigília da mulher, passar na porta, ver se está precisando de alguma coisa, tá com o dispositivo e tá atento. Aí a minha pergunta, só de cliente que eu tenho que não vaga para ser amparada pela patrulha? É isso, você não tem uma estrutura que está posta para poder garantir a eficácia dessa... a estrutura é essa. E aí eu acho que isso é muito problemático, porque, veja, quando você perde uma vítima porque o Estado falhou, o Estado está praticando também o feminicídio. Está assinando embaixo, né? Entende? Então não pode falhar. Se você tem uma política nacional de enfrentamento ao feminicídio, ela tem que começar a funcionar da base. Sabe? Quando o policial militar chega lá, esse policial militar tem que estar muito bem formado. Mas quem são os policiais que estão nas patrulhas? A patrulha está no estado de Sergipe todo?
Tá no Brasil todo? Como é que fica essa mulher do interior? Como é que fica essa mulher da zona rural? Entende? Então, sabe assim, é aquilo que eu tava falando. A gente não pode fazer política pública para inglês ver. Casa da Mulher Brasileira. Vai ser inaugurada uma aqui em março, né? Que tem muito tempo, É uma né? casa muito importante, né? Eu não sei falar como ela está sendo executada, André. Eu não posso... É a tal da história da política no papel, a política no real. Eu sei que se a gente vai receber uma casa, né? Agora em março, eu acho que vai ter uma inauguração aqui. Fiquei assim, eu não estou por dentro de como está funcionando a casa. Ora, a ideia da casa é importantíssima, porque eu acho que é isso que ela está dizendo, é a questão do acolhimento. Mas quais são as mulheres que vão para a casa da mulher brasileira? Como é que você define? Aí é um papel muito importante do operador de direito definir o grau de ameaça, de vulnerabilidade, sabe? Sim, essa mulher pode ser assassinada. Qualquer mulher pode ser assassinada. Exato. A ameaça é uma coisa muito séria. E não está ligada, necessariamente à condição econômica. Não. Né? De hipótese alguma. Não é um crime que tem a ver, não. Quem é classe média vai sofrer, não tem essa estratificação. Não tem. É diferente. Não tem, está em todas as classes, né? As mulheres de classe média alta, branca, não procuram a delegacia. Elas procuram um psiquiatra, um psicólogo, para tentar resolver a situação. Quando procuram a delegacia, aí ela pode falar mais, porque ela tem um perfil, né? Se atende esse perfil de mulher, talvez, também, né? Isso. Eu penso que talvez a minha fala nesse momento sobre isso seja muito baseado na minha experiência individual com as clientes, né? Não seja algo que eu possa generalizar. Mas a percepção que eu tenho é que estamos todas sofrendo violências em todas as classes. O que muda talvez seja a nossa percepção e a forma como a gente expressa isso para o mundo, porque quase não tem um divórcio que me narre para que eu não consiga fazer um mapeamento de algum tipo de violência, seja patrimonial, seja moral, seja psicológica, seja uma violência verbal. Então, isso é duro dizer, né? Veja. Então, eu penso que a mulher que está ali, que é da periferia, ela vai na delegacia, ela vai ligar para a polícia e ela não vai ter medo de se expor, porque ela, gente, eu não posso perder minha vida, o que é que eu vou? É a primeira porta de entrada dela. E veja, os números mostram que são as mulheres negras as que mais registram e que sofrem violência no Brasil. Então a gente tem um componente aí muito sério, que é de gênero e de raça. De raça. Sem dúvida. Então são as mulheres trabalhadoras que sustentam suas famílias, né? E que a porta de entrada, qual é a primeira porta de entrada? Delegacia ou hospital? Delegacia, hospital. Perfeito. Quais políticas públicas que vocês imaginam que falta? Nos grupos de estudos, olha, isso aqui poderia ser uma política pública e que ajudaria. Vocês já conseguiram desenhar alguma coisa nesse sentido? Veja, eu vou falar aqui como pesquisadora. Eu acho que primeiro, eu já toquei nesse assunto no início da entrevista, a política, ela deve ser uma política de Estado. Ela não pode ser uma política de propaganda de um governo, seja no âmbito municipal, federal ou estadual. Ela tem que ser um pacto da sociedade. Tá? Então, veja, enquanto a sociedade não admitir que é preciso mudar, tá? A gente vai ter alguns avanços que serão importantes, mas talvez a gente não tenha um impacto real na diminuição do número de violência que atinge mulheres. Já teve alguma política que era muito boa e que foi descontinuada? Eu vou fazer... Eu não sei se você vai pensar em alguma, mas eu ia falar o seguinte, que eu acho que as políticas, elas são muito boas, elas não são bem operadas. Eu vou te dar um exemplo de uma recente, que ela foi uma legislação que logo que aquele rapaz, na Espanha, foi criminalizado, jogador de futebol, que era a política dos restaurantes. Eu lembro que na mesma época foram duas notícias que ficaram assim, bem em evidência. Foi o fato da mulher trans ter sido impedida de usar um banheiro aqui num templo religioso. Veio essa política. Quando eu olhei a letra da lei, eu fiz, nossa, os bares e restaurantes no estado, porque o que acontece no Brasil? As pessoas não fazem política pública, infelizmente, baseada em ciência, em dados. E muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes
vamos copiar a legislação de tal local. Então, a Espanha colocou que em todo restaurante, uma mulher, quando chegar no bar e denunciar que ela está sofrendo um assédio, uma violência doméstica, esse bar vai ter que não vai poder questionar a palavra dessa mulher, e ele vai ter que ter ao menos uma pessoa com qualificação para poder fazer o acolhimento, afastar do agressor e levar essa pessoa para poder fazer a denúncia para onde ela quiser. Então, ótimo, olha, essa política está fazendo a gente fazer a primeira observação acredita na palavra da mulher, não questiona a palavra da mulher. Quando eu olhei, eu fiz, nossa, incrível isso aqui. A pergunta, ela está sendo executada? Qual bar e restaurante que a gente conhece que tem uma pessoa qualificada para poder atender uma mulher que denuncia, agora o carnaval, que denuncie um assédio ou um abuso sexual num ambiente desse? Então, a reflexão que eu faço temos boas políticas. O que falta para elas funcionarem? Porque não, veja só, aquilo que a gente estava discutindo no dia desse, é a tensão entre o que está no papel e o que a gente faz na prática. Né? Existe uma moralidade, muitas vezes, que impede que isso seja executado. Então, se o pacto ele não for nacional, envolvendo desde o cidadãozinho que está lá sendo criado por uma família qualquer, até a última esfera da presidência da República, não muda. É um pacto nacional, tem que ser um pacto de todos nós, mulheres e homens, que fazemos esse país. E para isso, significa dizer o seguinte, olha, encarar o fato como um problema de ordem pública e social e dizer assim, olha, nós como nação estamos dispostos a mudar essa estrutura, mas isso envolve mudar o sistema patriarcal. Isso envolve mudar os valores, né? E isso causa muito desconforto em uma parcela muito significativa da sociedade. Porque manter privilégios para alguns é muito bom. Significa abrir mais vagas para que mulheres tenham mais acessos a cargos de liderança? Significa dar uma educação melhor, igualitária para as pessoas? Significa pagar o salário decente para aquela mulher que chegou? André, significa que essa mulher, ela compreenda o seu lugar social na sociedade, né? O seu lugar na sociedade, né? Se cada uma de nós começarmos a ter noção de quem somos nessa sociedade, talvez a gente comece a questionar, né, desde muito cedo as estruturas do lugar que você na área jornalística, eu lá na educação, ela no campo jurídico, tá? A secretária do lar, enfim, todas nós somos importantes nesse processo, mas para isso é muito importante consciência social e a gente precisa mudar, né, essa educação que a gente dá para os meninos e para as meninas. A gente precisa que os homens sejam nossos aliados nesse processo, tá? Então, ocupar espaços de poder é muito importante. Mas a gente não pode ocupar somente espaços de poder e reproduzir uma estrutura machista, patriarcal que violenta outras mulheres, né? A gente precisa acolher outras mulheres. Né? Vamos partir de exemplos práticos de falas que a gente escuta e que são falas machistas, que são falas agressivas do dia a dia. Comecem a falar o que vocês, por exemplo, ela não é tão capaz. Pode falar ela... A vontadona. Pode falar. Ela tá aí porque ela saiu com o chefe. Pra mim, essa daí... E a maioria das vezes que eu estive em um lugar, assumi um posto, ou que eu vi alguma colega assumir, não foi dito por um homem. Foi dito por outra mulher. Ou seja, bem mais estrutural do que se imagina. Não, ontem a gente estava fazendo uma atividade, o professor Mário Rezende, do curso de dança, fez uma performance contra o feminicídio ali na João Pessoa, e a gente acompanhou, né? O nosso grupo de pesquisa acompanhou, apoiou a performance coordenada por ele, e a gente ouvia as pessoas no calçadão da João Pessoa, algumas mulheres diziam assim, mas não, nem todas as mulheres sofrem violência. E aí foi muito interessante que um rapaz, isso era uma conversa entre dois vendedores de uma loja, e o rapaz contestou, não senhora, a maioria das mulheres que sofrem violência, a violência de fato é real e é praticada por companheiros. Então veja, aquilo que eu falei, a mulher que não acredita na outra mulher, a mulher que julga a outra mulher, a mulher que diz que mas fulana roubou o marido de cicrana. Como? A culpa é sempre... O alecrim sempre. Não tem culpa de nada, né? Não, né? Você foi estuprada porque você estava na hora errada, no lugar errado,
Ou porque você estava com a roupa muito curta, né? ou muito colada, ou você insinuou, você sorriu para ele. E assim, isso é muito interessante, André, porque você não tem idade para insinuar. Se o estupro é contra vulnerável, é porque a menina insinuou. Mas ela me seduziu. Ah, mas ela tem 13, 12 anos, mas tem um corpo de mulher de 18. Eu nem imaginava que ela tinha 13. Ah, mas as mulheres amadurecem muito cedo. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre E sempre somos nós que somos as culpadas. O nosso corpo é o corpo que tem que ser dominado, né? É o corpo território, é o corpo que diz assim, olha, você saiu do seu script. Então, se você saiu do seu script, você é a culpada. Acho que a gente precisa deixar de culpabilizar a mulher, sabe? E nós, mulheres, precisamos nos educar e nos vigiar o tempo todo para isso. Como é que vocês avaliam uma mulher que diz assim, não gosto do feminismo e acho besteira feminismo? Eu diria que a sociedade está precisando entender o que é feminismo, né? Eu diria que é um desconhecimento. Tenho muita responsabilidade quando eu falo sobre isso, até porque eu me identifico como uma advogada feminista. E só por me identificar como uma advogada feminista, infelizmente, não tem uma fila imensa de clientes à minha procura. Porque muitas mulheres não querem ser atendidas por uma advogada que se intitula como advogada feminista. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é feminismo. E as pessoas estão pegando o feminismo e dando conceitos aleatórios. A gente tá falando sobre isso no grupo, né? E pegando os discursos e transformando os discursos em reafirmações dos papéis de gênero que colocam a mulher numa posição de submissão. Então, eu acho que é um desconhecimento sobre o que é o feminismo, né? Que o feminismo tá aqui para poder dizer, eu tô aqui para te mostrar que você foi silenciada durante os anos, que você não teve direitos ao longo de anos, e eu tô aqui para fazer você enxergar isso. Não para fazer você largar o seu marido, para fazer você, deixar os seus pelos crescerem, porque... Feminismo não é isso. As pessoas reduzem o que é a pauta feminista a isso, né? Então, eu penso que há um desconhecimento total e as pessoas não têm letramento de gênero algum. Precisamos de educação para parar de acreditar em bobajada da internet e começar a entender quais são os processos que a gente está vivendo e o quanto esses momentos eles são contributivos para as mulheres de um modo geral, para a sociedade. Veja, Andréa, o feminismo, a gente precisa entender, né, que a luta feminista é uma luta por igualdade. Então eu vou falar aqui uma frase do movimento. O machismo mata todos os dias, o feminismo não. A gente luta por liberdade para a mulher. Inclusive dela dizer que não quer ser feminista e que não está de acordo. Ela é livre para isso. Agora, o que a gente quer é que a gente seja respeitada em nossos direitos, né? Que a gente seja reconhecida em nossos direitos e que a gente tenha a capacidade de exercer tudo aquilo que a gente quer sem sofrer violência porque a gente é mulher. A gente já foi silenciada o tempo todo. Então, o feminismo ele tem contribuído muito para a vida de todas as mulheres, tá? De todas as mulheres, de todas as classes sociais, de todas as fés, tá? A possibilidade, veja, o fato de uma mulher trabalhar, o fato de uma mulher poder discutir sobre feminismo, de estar em campos políticos, de estar na polícia, de estar no judiciário, isso é pauta do feminismo. De votar é pauta do feminismo, tá? Então, o reconhecimento disso é fundamental. Agora, bom, você concorda ou não concorda, é um problema seu, é um direito seu, inclusive que o feminismo defende. É a liberdade de você ser o que você é, o que você quiser ser, desde que você respeite que o outro seja também o que ele é. Então, respeito à diversidade e à dignidade humana e uma vida pautada sem violência e sem violência de gênero é uma das pautas mais importantes que o feminismo carrega, né? E para isso a gente, aquilo que eu falei, a gente é vitrine, né? Porque a gente reivindica. E reivindicar é ocupar espaço, é ter a possibilidade de falar. Então, mulheres que foram silenciadas a vida toda, quando falam, incomoda. Mas eu acho que é isso, vamos incomodar. Vamos continuar incomodando, não tem... Bom, se não for para perder nenhuma vida de mulher, a gente incomoda, né? Exatamente. A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a questão do link e estudos científicos que mostram que
a gente estava falando sobre a questão, né, do crime do cachorro-orelha. E aí, Patrícia me trouxe um dado que cientificamente prova que homens que agridem animais, eles se tornam agressores de mulheres, é isso? Fala um pouco. A violência doméstica, né, ela também está associada à violência contra outras vidas, né? As vidas que as mulheres protegem. Então, geralmente, os homens que violentam uma mulher, que praticam a violência doméstica, eles violentam também os animais, os pets dessas mulheres para causar dor nela. Só que hoje em dia, no Brasil, a gente, né, vê que homens não só violentam os animais, mas eles têm matado os filhos dessas mulheres para deixar essa dor permanente na vida delas. Que seria um feminicídio simbólico. Simbólico, assim, do jeito de falar. Mas é um feminicídio também, porque acabou a vida dessa mulher. Como recentemente o marido matou os 2 filhos porque disse que a mulher tinha ido embora com outro. E o que mais me chocou, e a gente estava conversando sobre isso também, o crime por si só já é brutal, mas o que chama atenção são os comentários em postagens da internet, das pessoas matando essa mulher mais uma vez, das pessoas dizendo que ele matou por causa dela, de que ela foi a culpada, de que ele não estava errado. Gente, isso é... A sociedade está doente. Isso é o pacto patriarcal, Andréa. Sempre estivemos doentes, né? Eu não sei se a gente pode tratar isso como doença. Isso é uma questão de ordem moral mesmo. É tão surreal. Sabe, assim, cultural. Que culpa? Tudo que a gente discutiu aqui hoje faz parte de um sistema patriarcal em que a gente vai culpar a mulher. Toda a desgraça que ocorre, vamos encontrar um culpado? Se é dentro da família, então foi ela. A menina que foi estuprada pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, mas ela seduziu. A mulher que ousou ser quem ela é, morreu porque ousou ser quem ela é. Ou perdeu seus filhos. Né? Porque o homem não aceita, em hipótese alguma, ser contestado em suas vontades. Ter suas vontades negadas. Então, gente, quando eu falo para vocês, olha, se não tivermos um pacto nacional de compreensão de que isso é um problema de todos nós, a gente não muda. Sabe a sensação que me dá quando ela narra essa situação da moça, das pessoas criticando? Eu vejo a sociedade defendendo esse homem pela legítima defesa da honra. A mesma coisa, perfeito. Para mim, a sociedade tá... o Supremo Tribunal Federal entendeu ano passado que não pode mais ser utilizado pelos advogados como uma defesa desses homens que cometem feminicídio, a legítima defesa da honra. Nossa, demoramos, né? Mas, veja, não adianta o Supremo Tribunal Federal, por um lado, né? Não adianta não, mas assim, o Supremo Tribunal Federal, por um lado, avança, mas a nossa sociedade continua nesse lugar que você falou. Então, quando as pessoas fazem isso, elas estão dizendo, olha aí, você é a culpada. Ele tá certo, porque ele estava ali defendendo a honra dele quando ele fez isso. E é muito interessante a gente pensar no backlash que eu falei, né? Ou seja, quando a gente dá um passozinho para frente, vem uma sociedade, vem uma estrutura maior que diz assim, olha, você tem que ficar aí. Eu vou matar os seus filhos porque você ousou sair desse seu lugar de esposa, mãe. Então você vai carregar essa dor pro resto da vida, né? Mas as mulheres estão ocupando espaço de poder. A cota na política. Vamos fazer de conta. Vamos botar mulheres aqui, mas a gente quer mesmo usar esse dinheiro para eleger os homens. Então, veja, é um processo. A gente dá passos para frente, mas vem um movimento mesmo para dizer assim, olha, vocês precisam ficar nesse lugar. E esse movimento é violento. Ele é violento em várias esferas. Ele mata do ponto de vista físico, mas ele mata do ponto de vista simbólico. Moral, né? E moral. Você não pode falar. Se você falar aqui, eu vou gritar com você, mas a louca é você. Você está numa reunião pública, né? Você ousa falar e vem um cidadão que grita. Ou uma cidadã. Ou uma cidadã. Né? É importante isso. Que é muito pior, né? Que é muito pior, porque a dor é maior. Andréa, porque a dor é maior. E sim, as mulheres praticam violência contra outras mulheres. Agora, a dor é maior ainda quando essa mulher tem um certo letramento. Então, quando eu digo assim, a gente precisa se vigiar o tempo todo, a gente como mulher, a gente precisa se vigiar o tempo todo para não ratificar ações machistas, para não executar educação, sabe, assim, sexista. A gente sabe, é um processo doloroso, às vezes, doloroso. E mesmo assim,
A gente tem um movimento contrário que diz, olha, feminismo, aquilo que ela está dizendo, as mulheres estão com, né, axila, não depilam a axila. Não é, feminismo não é isso, gente. Feminismo não é isso. O feminismo luta por igualdade, por vida. Eu vou aproveitar que você falou nessa questão da moça, né, que infelizmente perdeu os meninos, teve os meninos assassinados, porque eu queria falar da violência vicária, que muita gente não conhece essa expressão, né? A gente tem hoje um projeto de lei que está em trâmite no Senado, que traz a possibilidade de a gente incluir no artigo 7º da Maria da Penha a violência vicária. E o que é a violência vicária? A violência vicária é uma violência praticada contra os filhos com o objetivo de atingir essa mulher. Então, a gente, claro que a gente estava falando no grau máximo de violência, mas pensando num cotidiano, né? O casal se divorcia. Aí a criança está ali diante de uma guarda compartilhada e de uma convivência alternada ali entre os pais. O pai, na hora que a mãe sai para uma festa, para um carnaval, aí ele chega para essa criança e faz: tá vendo aí? Sua mãe não tá nem aí para você, ela não liga para você, ela não te dá atenção. A violência nessa criança, ela é direta, porque essa criança, ela sente um abandono, ela vai, né, ter um dano ali direto, e ela chega na mãe, porque quando a mãe vai pegar a criança fala: mãe, você não gosta de mim, meu pai me disse. Eu tô falando uma coisa cotidiana, tá? Do mais básico, do mais né? básico ali, do dia a dia, assim. Então, isso é um tipo de violência vicária. Então, acho muito importante que a gente fale sobre isso, porque o objetivo desse homem não é que a criança se sinta abandonada. Ele atinge a criança, e aí a gente passa por aquela questão que você trouxe agora, né? Quando você falou também de atingir violentamente quem está sendo amparado por essa mulher, né? E também o objetivo é atingir essa mulher. Claro. E a gente não pode esquecer os órfãos do feminicídio, né? Sim. Né? É um crime que acaba com uma estrutura familiar. Porque você deixa uma dor permanente naquela família que perdeu aquela mulher para o feminicídio ou para o transfeminicídio. E são crianças que se tornam adultos com uma carga de trauma muito forte e que o Estado não vai conseguir, não está preparado para acolher essas pessoas e tratar. Porque, veja, alguns programas eu já disse e repito, para mim, terapia, acompanhamento psicológico deveria ser SUS. Deveria ser tratamento SUS. Mundo. A gente nasce e toma um tapa na bunda. Hoje em dia, mas não, claro, mudou, mas antigamente, já na nossa época, era um tapinha para respirar, para dizer, olha, tá vivo. Já é um trauma, você já nasce traumatizado. Você sai do aconchego e para respirar você já sente dor. Então, assim, quantas crianças que são vítimas, né, também, que são os órfãos do feminicídio, e que nesse trauma vão acabar reproduzindo, mesmo que inconscientemente. Então, assim, é um problema muito maior do que o que a gente está se propondo a discutir agora, né? E eu acho que, além disso, tem a dor, né? Tem o trauma e a dor que essa família carrega. Esse filho ou filha que perde a mãe, que também perde o pai, porque se for condenado vai estar preso, encarcerado, que vai ser criado por outros, se não tiver uma família que acolha, que vai para um abrigo. Então, são vidas dilaceradas, né? E a gente precisa pensar sobre esse processo de dor também, né? Justamente por isso, porque o Estado não responde. O Estado não dá conta de responder tudo isso. Vou fazer uma observação provocativa. Eu lembro que quando começou a sair no Brasil várias legislações estaduais ou municipais que falavam em os órfãos do feminicídio. E eu vou usar uma expressão que não é adequada tecnicamente, mas eu vou dizer assim, viralizou no Brasil todo. Todo estado, todo local tinha uma legislação que basicamente era cópia da outra. Aí a gente volta para o ponto do início, temos uma legislação, mas basta só um auxílio? Será que auxílio é suficiente? Será que ainda que na letra da lei esteja previsto atendimento psicológico, esse atendimento psicológico ele está acontecendo? Até quando ele está acontecendo? Que estrutura essa criança vai ter de educação? De oportunidades, veja, né? Aquilo que eu falei, eu acho que quando não for uma política pública de Estado, a gente vai ficar repetindo, utilizando como política de partido
político ou de governo e fazendo a propaganda. E agora com as redes sociais a propaganda está posta, né? Então você pega pessoas que estão na política que se utilizam das cores do feminismo, mas que subvertem. Ah, não, minha pauta não é feminista, minha pauta é feminina. Mas, né, utiliza... E a seriedade com a questão, é preciso ter muita seriedade com a questão. Preciso encarar isso como um problema muito sério, e é um problema muito sério do nosso país. Veja os dados que você traz aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 1.500 e tantas mulheres assassinadas em 2025. Tá? Isso, veja, é assassina porque não tem educação de gênero, porque não tem... volto a repetir, um pacto nacional, porque é banalizada a vida de determinadas mulheres, tá? Porque não existe uma política pública centralizada e efetivada, porque os poderes não conversam entre si, porque a mulher não acredita nas instituições, então ela vai na delegacia, ela não é bem atendida, ela volta e ela vai embora e ela não volta mais, porque ela porque a patrulha que tem que acompanhar não acompanha, porque não está em todos os lugares. Então, são assim, ecos e ecos e ecos e falhas e falhas e falhas na rede. E a gente precisa admitir que tem. Vamos pensar, vamos varrer, vamos estudar tudo que a gente tem aqui no campo da política pública e vamos centralizar. A gente quer que centralize para que a gente possa ver funcionar, para que a gente veja esses índices diminuindo. Não é possível, sabe, que um homem não aceite um não de uma mulher e atropele ela e saia arrastando essa mulher a ponto dessa mulher ser morta. Que esfacelada primeiro e depois morrer. Que uma moça tenha o rosto esfaqueado porque ela ousou dizer não. Ela não tinha nenhum relacionamento com o cara. Ela disse não. Ela só disse que, muito educadamente, que não queria ter um relacionamento com ele. Sabe? Não é possível que uma mulher perca toda a sua família, os seus filhos, porque ela simplesmente ousou ser quem ela é. Ou fez o que homens fazem ao longo de uma vida, né? Eu vi um pessoal comentando assim, poxa, se todos os homens... se todas as vezes que mulheres foram traídas, as mulheres matassem... Você falou isso aqui, não foi? No início aqui da conversa, as mulheres resolvessem matar. Você falando sobre as representatividades, eu aqui pensando, né? Não basta só que elas sejam quantitativas. Quando a gente fala de cotas no Brasil, a gente precisa ter representatividades, homens e mulheres, de forma... não basta só quantidade, né? A gente precisa de qualidade, de que sejam pessoas que estejam entendendo o quanto o valor da vida dessa mulher é importante para toda uma sociedade, que a gente cumpra de fato o artigo 3º lá da Maria da Penha, que vai dizer que a vida da mulher é uma responsabilidade da sociedade, das empresas, do Estado, da administração. A gente precisa de qualidade, né? Dando representatividades qualitativas, não só quantitativas. A gente já está caminhando para o final, porque eu acho que a gente já passou de 1 hora de conversa, e senão eu vou fazer, essas mulheres conversam demais, falam demais. E a gente fala mesmo, é verdade. A gente tem que falar. A gente fala. Normalmente a gente já fala, e quando o calo aperta é que a gente fala mesmo. Mas, Patrícia, eu queria que você me dissesse, já tem mais ou menos uns 15 anos que você estuda essa questão de gênero, né, de relações. Do que você lembra, o que mudou de quando você começou para agora? Teve avanço significativo? O que retrocedeu e não avançou? Se você tivesse que fazer uma avaliação desse tempo, como é que você faria essa avaliação? Veja, no campo público, eu acho que a Lei Maria da Penha a gente precisa registrar como um importante avanço, tá? E é uma lei que as pessoas conhecem, né? Não especificamente a letra da lei, mas já ouviram falar na Maria da Penha, então isso é importante. Eu acho que a tipificação do feminicídio em 2015 e esse outro pacote, que foi essa outra lei sancionada que torna o feminicídio como um crime autônomo em 2024, também foi muito importante. Eu acho que a pauta na mídia
é muito importante, sabe, assim, a publicidade, as propagandas, que os jornalistas tragam cada vez mais esse debate, porque é importante falar sobre isso. Agora, eu acho que a gente precisa avançar ainda mais enquanto sociedade. A gente precisa que isso seja uma discussão que esteja na escola, tá? Mas em todas as áreas da escola. Não adianta somente a disciplina de sociologia ou de filosofia tratarem o assunto. É um assunto de todas as disciplinas. E da escola da base, e da escola das primeiras séries, eu estou falando da primeira série, né? Porque geralmente são temas que ficam nas ciências humanas e que vão ser discutidas lá na oitava, nono, né? No oitavo ano, no nono, no ensino médio. Tem que ser da base, né? O respeito à questão de gênero, né? Entender as desigualdades. E os meninos e meninas precisam saber que eles podem tudo o que eles quiserem. Menino e menina podem ocupar todos os espaços, mas que eles devem respeitar também os limites e que violência não é legal. Né? A gente não deve ensinar os nossos filhos a serem machistas, as nossas filhas também. A gente não deve ensinar a ser racista, a ser LGBTfóbico, a maltratar outras vidas. Acho que quando a gente entender que o processo educativo é fundamental e que está na igreja, está na família, está nas instituições, né? E que a gente realmente pactue entre nós isso, talvez a gente tenha alguma mudança. Antes de eu passar para você estava falando e me veio na mente um documentário sobre elogio à criança. Eu não lembro o nome direito, mas se procurar, é um documentário que fala como você elogia, que essa diferenciação já começa no elogio que você dá para os seus filhos, para os meninos e para as meninas, né? E a questão de como você trata, por exemplo, eu desde pequena sempre fui, eu não gostava, o povo me dava boneca, eu ficava lá, de bolo. Minha brincadeira era carrinho, então eu tinha 3 irmãos, então a gente se pegava para jogar bola, era um derrubando o outro, então eu tive essa coisa, eu não gostava dessa coisa muito... Né? Fogãozinho, jamais. Fogãozinho, a boneca Barbie loura. Nossa senhora, não, nunca foi, nunca. Então, foi criada uma transgressora. Era bem Barbie, era elástico, aquela boneca perebenta que vivia caindo porque tava solta, gado solto, era eu. Então, eu tive esse privilégio, né? Eu tive essa sorte de eu conseguir fazer, mas eu vejo que muitas crianças não têm, porque já uma indução, por exemplo, dar a Barbie, dar o joguinho de panela, e pro menino dar uma bola, pro menino dar um laboratório de química. Então, veja, eu acho que... E esse documentário é bem interessante. O menino que pula uma árvore, ele é valente, ele é corajoso. A menina que pula já não pode, porque não tá dentro do seu espelho, você vai se machucar. Vai se machucar. Então, você estava falando, e eu acho que começa disso também, né? Começa disso. Que tipo de educação você dá, né, para os seus filhos? Eu acho que a menina ela tem que entender que ela pode ganhar o laboratório de química e ela pode brincar ali com as substâncias e ser uma excelente doutora e cientista na área de química. Sim. Né? Da mesma forma que se ela quiser trabalhar com beleza estética, ela vai trabalhar e ela tem que ser respeitada porque ela está trabalhando com beleza estética. E o menino, ele pode ser o pedagogo se ele quiser. Ou pode ir para a área de estética também. Eu falo do pedagogo porque a pedagogia é uma disciplina muito de mulheres. muito feminina na cabeça das pessoas. Ele pode ser o pedagogo e não sofrer preconceito porque ele decidiu ser professor de criança da educação básica. Sabe? Então, eu acho que ele entender, a gente principalmente também, que como mulher, que é importante que esse menino entenda o valor que tem lavar os pratos. Perfeito. O valor que tem ele cuidar com o zelo do ambiente que ele está. E que isso... Que não é um favor. Exato. Que isso, ele não vai ser super premiado porque ele está fazendo algo em prol do autocuidado dele. Né? Meninos e meninas aprenderem que a preservação de um ambiente, a limpeza de um ambiente, não é algo menos importante do que uma outra atividade externa, de pegar um carro e dirigir, enfim, né? A gente começar a normalizar essas atividades que dizem que é um papel da mulher de cuidar de tudo, de todos. É como um papel nosso enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Acho que é bem importante. Parar com a história de que menino veste azul e menina veste rosa. Pelo amor de Deus. Por favor. Contém ironia, sim. Contém ironia, sim. Eu sou azul.
Você tá Você é o que você quiser. Você tá em todas as cores. Exatamente. Mas só pra gente descontrair, gente, a gente tá acabando realmente, que a gente já vai pra um tempinho de conversa. E eu queria que vocês dessem dicas, por exemplo, dica de livro, dica do que assistir, pra quem tá do outro lado e diz, eu quero entender isso, eu quero melhorar, mas por onde eu começo? Eu acho que é interessante a gente dar algumas dicas. Lembra agora de algum livro? Leitura fácil, não é nada que exija muita dedicação, enfim. Eu vou dizer uma que eu dou de presente para todo mundo. Somos todos feministas, eu acho que é importante. Eu acho que hoje a gente tem muita gente falando sobre isso em uma linguagem muito popular, né? Djamila Bell Hooks. A Patrícia com certeza vai trazer aí alguma contribuição bem relevante, mas eu penso que não só isso, né? Eu acho que as pessoas estão procurando muito conhecimento em rede social, né? Hoje em dia, as pessoas estão tão afastadas da leitura, pelo amor de Deus. Por isso, porque rede social é uma armadilha, né? Muita fake news não, mas muita informação errada. Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento mesmo. De voltar, vamos ler, vamos procurar se informar em fontes que sejam confiáveis. Veja, eu vou dizer o seguinte, leiam o que os pesquisadores do Chique Chique pesquisam e publicam. Porque falando muito sério, a gente precisa ler o que a gente está produzindo aqui, né? Porque a gente tem um grupo de pesquisa que está há mais de 15 anos fazendo pesquisa sobre o tema aqui no estado de Sergipe, né? Com interlocuções nacionais, com outras universidades, com internacional. E a gente tem produzido dados sobre o estado, que vai além do quantitativo, né? Por exemplo, a gente teve dissertação de mestrado agora, que foi feito etnografia na Delegacia da Mulher, defendida por minha aluna Karina. Né? Então, ela defendeu a dissertação que o título é Você Aqui de Novo? Sabe? Então, tá pública. Legal. Tivemos um outro estudante que defendeu sobre a Ronda Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha. Então, ele estudou Itabaiana e Estância, que foram os dois municípios onde surgiram as primeiras políticas de Ronda Maria da Penha. Né? Meu primeiro livro, André, se você se lembra, foi sobre estupro. Né? E assim, eu trago casos de como o judiciário trata esse crime de estupro, que são altamente atuais. Então, assim, leiam os pesquisadores, os autores sergipanos, tem muita gente pesquisando, tem muita gente, sabe, do meu grupo e de outros grupos que estão trabalhando essas questões relacionadas à violência de gênero, a racismo. Eu acho que a gente precisa valorizar o que a gente tem na terra. Onde é que a gente encontra? Tá tudo online, Andréa. Botou qual lá endereço? Universidade Federal do Sergipe, a biblioteca. Eu posso mandar para você também. Botou meu nome no Google, Patrícia Estudos. Sai muita coisa, né? PPGA também disponibiliza, que é o Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Diz o arroba do Chique, por favor. Diga o arroba do Chique. A gente tem postado no Chique. Eu sou ruim de fazer propaganda do... Fala aí. Ótimo que você puxou, né? Chique. É importante, Patrícia, que você falou, porque, puxa, a gente precisa, eu não falei, mas a gente precisa ler o que está aqui, até porque o que está sendo produzido aqui, muitas vezes, é na realidade que a gente está vivendo aqui. A gente vai agora, André, em março, lançar um livro sobre feminicídio e transfeminicídio, tá? E a gente publicou, o ano passado, 2 artigos sobre feminicídio e transfeminicídio. Está saindo mais 2 ou 3 esse ano. Então, a gente tem coisas, sabe, assim, que tem produzido. Eu acho que... Fale o arroba do Chique. Ai, nossa, gente, é underline. Eu vou falar o arroba direitinho, para não correr o risco. E o Chique, ele tem atuado. A gente atua, né, na formação acadêmica, no fazer científico, mas a gente também faz muitas ações de extensão, né, André? Então, a gente está nas escolas, a gente participa de performance, a gente tenta sair um pouco da universidade, né, ultrapassar os muros da universidade para alcançar a sociedade, porque é aquilo que eu disse, tem que chegar lá. Tem que chegar lá e, às vezes, tem que chegar para aquela mulher que está lá na periferia ou na zona rural, conversando mesmo, sabe, com ela. @ufes_chique. E a gente tá colocando... Com X. E a gente tá colocando os artigos lá no link também. Na bio, a gente tem colocado os artigos lá para leitura. Então, por favor, sigam o Chique. Já vou seguir. Pra gente finalizar mesmo, recado final e recado final. O que é que vocês... Ou assim, André, eu achei que você não falou sobre isso, eu vou falar rapidinho. Ou um recado final.
Ô, André, eu achei que você foi maravilhosa. Acho que a gente falou muito, né, aqui sobre muitas coisas. Claro que é um tema extremamente denso. Extremamente, né, duro. Você, inclusive, começou falando sobre isso. E eu acho que o recado que eu quero dar é: mulheres, sejamos acolhedoras. A gente precisa nos acolher, a gente precisa ouvir umas às outras e a gente precisa denunciar quando os crimes acontecem. Então, acho que escutem crianças, escutem os adolescentes, escutem as mulheres e, por favor, não agridam mulheres. Nem física, nem verbal. Exatamente. Nenhum jeito. Eu acho que o recado da Patrícia acho que é o mais importante que a gente possa ter, porque não é sobre culpabilizar, é sobre a gente se proteger e se amparar. Tem uma coisa que eu sempre falo e eu vejo muitas pessoas reproduzirem também na internet, nas redes, todas as vezes que eu precisei muito, que eu estava diante de uma grande dor, uma mulher que estendeu a mão. Então, que a gente seja essa mão a realmente, né, pegar na mão e segurar. E não ser a mão que vai pegar na pedra para tirar na outra mulher. Então, eu só endosso e reforço as palavras da Patrícia. Eu acho que a nossa grande saída é: não questionem outras mulheres. Porque quando uma mulher é violentada, a gente também está sendo violentada. Não existe essa distinção. É nela e não em mim, é em nós. Essa violência é em todas nós. Então, não questionem, se amparem. Como a Patrícia falou, só reforço. E denunciem. 180, 190. 180. A gente tem hoje também a possibilidade de fazer boletim de ocorrência online. Temos aplicativos, vários aplicativos na internet, né? De grupos de ajuda, de advogadas, de apoio às mulheres espalhados no Brasil todo. Os sinais, né? Que hoje também nós temos, o sinal sempre de ajuda. Eu sempre dou uma dica às minhas amigas. Eu tenho um grupo de amigas, acho que a gente pode começar a se valer de estratégias, né? Entre nós, nos grupos pequenos também. As minhas amigas que de repente usam algum aplicativo, vão pro carnaval, alguma coisa de relacionamento, a gente tem localizador no celular uma da outra. Eu tenho uma amiga que o localizador do celular dela tá no meu. Então, quando ela sai pra alguma balada, pra alguma coisa, ela me avisa: olha, tô saindo com fulano, com Beltrano, o endereço é esse. Acho que são estratégias que a gente pode se fazer uso ali entre o grupo de amigas, de colegas, para que uma esteja ligada, protegendo a outra. Então, quando ela sai com alguém, eu digo: faça isso com a sua amiga também, né? Ela vai conhecer alguém, pega o número desse alguém, procura saber o nome completo, investiguem os nomes nos sites. Jus Brasil tá aí também. Eu já descobri várias coisas, ó, já tô me estendendo. Já descobri, mas é importante, bota o nome lá daquela pessoa que você vai conhecer, que você tá começando a conviver, coloca o nome para pesquisar se tem algum processo, se não tem. E quando você vê o processo, não pense que aquilo foi com ele, não com você, né? Aquilo pode ser com você também. Seu arroba? O meu arroba Luísa Brito ADV. O do Chique, arroba _Chique. Patrícia, o seu? Não sei. Patrícia, maravilhosa. Eu acho que é Patrícia.uf. Olha aí, não tem. Eu vou olhar agora. Não, mulher, não tem nada. É igual o número do telefone. Não sei, eu não ligo pra mim. Não é isso. Aqui, dá seu arroba. É patriciarosalba.uf. Isso. Minha gente, eu quero mais uma vez agradecer por vocês terem vindo, por esse bate-papo, que a gente conseguiu sorrir apesar dos pesares, né? Que não sejamos mais vítimas, que sejamos vozes para ajudar outras vozes, né? Contem para você saber, contem com a Andréa. E eu acho que a gente se encontra mais para frente em mais alguma outra ocasião e que a gente possa disseminar essa palavra, esse conhecimento. Pedir para você que está do outro lado, que acompanhou o nosso bate-papo, que seja um repassador da palavra. Diga não ao feminicídio, diga não à violência contra a mulher. Não aceite menos do que você merece. Quer ser feliz, quer estar viva e quer ser respeitada. Eu acho que esse é o grande X da questão, digamos assim. Eu acho que o resumo de tudo que você viu aqui é isso. Mulher merece respeito, mulher merece e deve estar viva.
Até o próximo programa.